A paz de Cristo para todos, chegando com mais uma pré-aula da Escola Dominical, nesta vez com a lição 9 na classe de adultos. Eu sou o presbítero Denis Pereira, falo aqui de Campinas, São Paulo, sou presbítero na de Belém aqui em Campinas, e é um prazer semanalmente termos o nosso encontro marcado por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, todas as semanas. A você que é inscrito, nosso muito obrigado. A você que ainda não é, está descobrindo o nosso canal agora, inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui na descrição do vídeo você encontra aí muito material à sua disposição. E você encontra as nossas redes sociais também, o Instagram, o nosso número de WhatsApp também está aí. Atendemos os irmãos, ministrando aí a palavra de Deus em congressos, em eventos, acampamentos, vigílias. Onde formos convidados, será um prazer atender os irmãos. Tem algumas pregações minhas aqui neste canal, como também tem alguns trechos pequenos lá no meu Instagram. Entre em contato conosco, será um prazer atender aí a sua igreja ainda este ano ou para as programações já do ano que vem. Pega aí Bíblia, revista, papel e caneta, vamos juntos preparar a lição 9 na classe dos adultos. O título é A Conspiração de Amã contra os Judeus. O texto áureo está em Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A verdade prática diz que quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Anotou aí? Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. E por que isso? Porque luz e trevas não combinam. Então, quando o cristão ou quando a igreja tem a simpatia do mundo, tem algo errado. Né? Porque ser cristão é andar na contramão do mundo. Né? O mundo não tem uma régua de valores e princípios, ou a régua de valores e princípios do mundo já foi corrompida. A do cristão ela é santificada pela palavra de Deus. Então, o cristão ele não apoia certos comportamentos e nos dias que vivemos hoje, o cristão não se adequa, não se adapta ao politicamente correto. Né? Nós temos aí, inclusive, algumas igrejas e alguns pseudo-pastores aí com um evangelho progressista, com uma pregação progressista. Para quê? Exatamente para se adaptarem à linguagem do mundo e para atrair as pessoas. Com a ideia de que estão atraindo para Jesus, mas só tem um jeito de atrair as pessoas para Cristo, que é por sua palavra. Ponto. Por sua palavra. Que conduz as pessoas, que conduz o ser humano a reconhecer que é pecador, a arrepender-se de seus pecados, a abandonar os seus pecados, afinal de contas, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então, a igreja não foi gerada, instituída por Jesus para ser simpática com o mundo, mas para transformar o mundo. Mas que transformação nós iremos gerar se entre o cristão e o ímpio não houver diferença nenhuma? Fica essa pergunta para vocês. Bom, o texto bíblico em classe está em Esther capítulo 3, versículos de 7 a 11, e depois Esther 4, do 1 ao 4. Tá? Bom, na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Mardoqueu, o primo de Esther, não se prostrava. E então na lição de hoje a gente vai ver aí como que os judeus têm sido perseguidos aí ao longo da história. Inclusive Israel está em guerra, no atual momento agora, em guerra contra o Irã, e enfim. Então a gente vai ver que ao longo de, de toda a história, Israel deve ser para as nações, para os poderosos, deve ser uma coisa muito intrigante, né? Como é que ninguém consegue destruir essa nação? Como é que ninguém consegue colocar esta nação aí de joelhos? E como é que esta nação, que é um território minúsculo perto de outras potências mundiais, como é que
esse território tão pequeno, comparado com as outras potências mundiais, ele consegue manter-se de pé, se defender e atacar outras nações, né? Como é que isso acontece? Isso deve ser muito intrigante. Bom, o tópico 1 tem título de O Plano Odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandado do rei? Então Mardoqueu disse apenas que era judeu. Aqui tem um negócio interessante que eu vi a título de curiosidade, não sei até que ponto que isso é verdade, mas o Cenoura Bravanel, conhecido como Silvio Santos, que faleceu agora semana passada, ele era judeu, isso todo mundo sabe. As filhas, a esposa são cristãs, e me parece que elas tentaram convertê-lo ao cristianismo, mas ele disse não, eu sou judeu, né? Ele era o único judeu daquela família, daquela casa, e ele não aceitou mudar aí a sua religião, vamos dizer assim, né? Então, ele preservou até o final, que tudo indica. Então, Mardoqueu, ele preservou o que ele era. E ao dizer que ele era judeu, ele estava trazendo consigo toda a história, todos os princípios e tudo aquilo que isso significava. Tá? Incomodados, os conservos foram denunciar Mardoqueu para Amã, para ver se ele continuaria com a mesma postura. Então, o que nós temos aqui? Uma ameaça. Tá? Então, a ideia aqui não era um zelo pela palavra do rei. Tá? A ideia aqui era provocar intrigas, né? Contendas. Né? Então, às vezes, uma das formas das pessoas ascender no território de poder é prejudicando os outros. Né? Então, fica aqui uma grande lição, que nós não precisamos prejudicar ninguém para chegar aonde Deus tem para a nossa vida. Só que essa é a régua de valores e princípios de quem teme a Deus. De quem não teme a Deus, tá? Bom, Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Né? Então, essa atitude de Mardoqueu, ela serviu para revelar a personalidade doentia que levou Amã a planejar o extermínio de todos os judeus. Né? Então, não sendo honrado por um judeu, olha a proporção da coisa. Ele não quer punir Mardoqueu, ele quer punir todos os judeus. Né? E aí, o que nós temos aqui para concluir esse primeiro tópico, ponto 1? Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Né? Então, Amã estava usando e usou, ou pelo menos tentou, a sua condição de autoridade para atingir negativamente, com morte, todo um povo, toda uma nação, por que não dizer. O Império Persa abrangia todo o Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Então, assim, a abrangência do reinado ali era em linha reta de um extremo ao outro, mais de 4.000 quilômetros, que havia ali muitas comunidades judaicas. Então, ele planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero, todos os que moravam dentro dos territórios que tinham retornado para Jerusalém, vai exterminar esse povo por completo. E ele convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. A gente precisa tomar muito cuidado em ambientes de poder, inclusive no ambiente eclesiástico, na igreja, para não transformarmos questões ligadas à atividade que exercemos em questões pessoais. Amã, ele tomou isso como uma afronta pessoal, né? Como uma afronta pessoal. E aí ele se envolve tudo aí. Ele envolve o rei pela posição que ele ocupava, o rei não questiona, pelo contrário, tira o anel e dá a Amã, né? E é Amã que, tendo o selo do rei, tudo que estiver escrito, selado com o anel do rei, significa que o rei, ele estava apoiando tudo que estava escrito e determinado ali. Bom,
Isso tem a ver com o ego de Amã, né? Então, quem adora a si mesmo, ele tem problemas sérios com autoestima e problemas sérios quando alguém não reconhece a sua autoridade. Só que reconhecimento de autoridade é algo que se constrói, não é algo que se impõe. Fica essa lição. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar as desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Então, Amã, ele colocou em risco todo o reino. Ele colocou em risco todo o império por causa de uma motivação pessoal. Nós não podemos liderar por motivações pessoais. Nós não podemos, inclusive, entrar em atrito com pessoas por questões pessoais. E nós precisamos ter em mente que o reino vem primeiro. Tá? Então, o reino está acima das nossas motivações pessoais. Triste é um líder que lidera e que atua e que trata as pessoas com motivações pessoais. Ele coloca ele acima da autoridade que ele exerce. Ele coloca ele acima da função que ele exerce. E aí, se as pessoas não agradá-lo, né? Se as pessoas não elogiá-lo, se as pessoas não honrá-lo, e aí ele usa o seu poder para prejudicar essas pessoas. Esse é o pior tipo de líder, né? E como a gente vê aqui nessa história, é um líder com data de validade, porque ele cava a própria cova. Eita! Líder que é movido pelo seu próprio ego, pelo seu orgulho, cava a própria cova. Ele mesmo cria um laço para ele mesmo ser destruído. Muito bem. Tópico 2. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Tá? Bom, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. Olha, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário. Seu comentário é big importante para nós. É muito importante para nós, tá bom? Bom, a ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em mesmo dia. Ou seja, era sem piedade. Anote aí. Sem piedade. Tá? Sem piedade. Essa tentativa era de destruir todos os judeus de uma forma perversa por causa de Amã. Tá? O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que é de Susan Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Susan, contudo, ficaram confusos, porque eles não entendiam esta ordem do rei. E aí vai entrar a atitude de Mardoqueu. Ele poderia ficar isento, ser o isentão na situação, mas não, ele sentiu profunda tristeza, ele se afligiu, e ele então foi falar com Esther, né? Foi falar com Esther. Tinha um clima já ali de luto, de lamentação dentro daquele lugar. Então havia uma questão, uma maldade aqui muito grande. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, do outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mas mesmo dentro dos que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo. Então agora todos corriam risco de ser exterminados. E aí o comentarista coloca aqui uma informação interessante. Muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. O correto é buscar a Deus como Daniel em todo tempo, tendo uma vida de oração constante, para que a gente possa vencer o mal. Eu até estou montando aqui um vídeo aqui para postar no Instagram, exatamente sobre relacionamento com Deus. Eu tenho uma filosofia de vida que é a seguinte: tem gente que fala assim, porque tem gente que só procura Deus quando as coisas estão difíceis. E eu falo, poxa, que legal, né? Procura Deus em tempos difíceis. Por quê? Porque significa que a pessoa ainda é sensível, né?
encosto à sua garganta. Tem gente que nem em tempos difíceis busca a Deus. Nós estamos vendo tempo em que muitas pessoas, ao enfrentar um sofrimento, ao enfrentar uma perda, elas abandonam a ideia. A ideia de um Deus que deixa sofrer ou que faz sofrer não entra na cabeça de muita gente. Né? E isso revela um coração orgulhoso, duro, insensível. Né? Focado no eu, no próprio orgulho, no próprio ego. Né? Então, o que nós temos aqui é a oportunidade de clamar ao Senhor, de buscar o socorro do Senhor. Nesse vídeo que eu estou fazendo, embora eu acredite que sempre é tempo de buscar o Senhor, mas nesse vídeo que eu estou fazendo, eu estou entrando para a seguinte mentalidade, que relacionamento com Deus não é aquilo que nós construímos na igreja. Na igreja nós não vamos para ter relacionamento com Deus necessariamente, embora o culto faça parte do nosso relacionamento com Ele. Mas eu explico. O relacionamento com a minha esposa, eu não construo ele quando eu levo ela para um restaurante, quando eu levo ela para uma pizzaria, enfim, em público. Não. O relacionamento que eu tenho com a minha esposa, eu construo com ela aqui em casa. Todos os dias. Um pouquinho de cada vez. Quanto mais próximos, mais íntimos, a gente se conhece mais. Imagine um casal que só se encontra no domingo à noite. Se nós nos encontrando todos os dias, conversando todos os dias, dormindo lado a lado todos os dias, não nos conhecemos completamente depois de 25, 30 anos, 40, alguns 60 anos de casado. Imagine um casal, então, que se encontrar apenas no domingo à noite e para um simples jantar, porque é isso que o culto do domingo é. O culto do domingo à noite é um jantar especial, mas ele é um jantar. Você sobrevive com um jantar? Um casamento sobrevive com um encontro, porque é o máximo que é. Relacionamento mesmo é a mesa todo dia. É conversar todo dia, falar todo dia, é orar todo dia, ler uma porção da palavra todo dia, meditar na palavra todos os dias. Então nós precisamos ter relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus diariamente, quando vem a dificuldade, ele sabe a quem recorrer e como recorrer. Ele entra na sala do trono, diante do Senhor, para pedir ajuda com muito mais liberdade, com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque ele está entrando não num território estranho. Não. Ele entra ali como quem entra todos os dias. Ele vai buscar a presença de Deus e clamar por socorro, porque todos os dias ele está ali, ele não tem problemas. Né? Então, num ambiente que você não frequenta diariamente, você entra meio com reserva, você não sabe meio o que falar. Mas pessoas com quem você convive, você fala mais tranquilamente. Com Deus é a mesma coisa. Então nós precisamos ter relacionamento com Deus. Muitas vezes Deus permite situações como esta para conduzir o seu povo ao caminho da oração. Para lembrar o seu próprio povo de que eles servem um Deus vivo, todo-poderoso. Que servem um Deus digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E que não se esquece do seu povo. Tá? Bom, tópico 3, para a gente finalizar. E, de novo, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e leva-nos, ajude-nos, tá bom? Dá uma olhada na descrição, tem muito conteúdo abençoado e formas de você nos ajudar aqui também, tá? Bom, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Né? Então, o que é o antissemitismo? É a hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces da expressão desse ódio obstinado. Antissemitismo religioso, que aí vem as perseguições, né, do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra na Europa. Tá? Então a perseguição por causa da fé mesmo. Né? Você tem aí o antissemitismo nacionalista e o antissemitismo racial. Tá? Bom, milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado com esse ódio que existe contra os judeus. Tá? Antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX na Ucrânia e na Rússia.
através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus, né? Então, a prosperidade dos judeus causava ódio nas pessoas, né? E aí tinha lá grandes conspirações. Ou então eles eram culpados, ou apontados como culpados por crises econômicas em países do leste europeu, né? Aí você tem um antissemitismo racial, que foi protagonizado aí por Adolf Hitler. Só o Holocausto exterminou mais de 6 milhões de judeus em toda a Europa. E hoje você tem aí um antissemitismo nacional, que é a tentativa de destruir a nação de Israel. O Estado de Israel foi criado em 1948, mas isso não garantiu paz aos judeus. Então eles vivem aí debaixo de ataques e de intensos ataques, tá? Em 2023 agora, teve um intenso ataque quando 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas a partir da faixa de Gaza, e eles entraram por ar, terra e mar, cometendo barbáries imagináveis contra civis, tá? Que foi no ano passado, lembra? O mundo inteiro ficou sabendo. Muitas imagens, como nunca, né? Imagens de guerra chegaram a todo mundo por causa do smartphone. Inclusive existem ainda mulheres que estão reféns desses grupos terroristas. Eles surpreenderam Israel nesse ataque de 2023. Israel não esperava um ataque desse. Israel está sempre preparado pelo mar, pela terra também pelo ar. E ali na faixa de Gaza, por causa dos palestinos, existe todo um cuidado para não atacar aquela área. O mundo inteiro, os palestinos são indefesos e tal. Então o Hamas se aproveitou daquele território, que é cheio de túneis, enfim, uma cidade subterrânea lá embaixo. E eles entraram no território de Israel, e assim eles entraram com muita brutalidade, com muita violência, né? Pouco tempo depois, Israel acertou lá um líder no Irã, e agora está sofrendo ataques. Parece que o Irã revidou e tal. Então Israel está em uma guerra. Ele está em uma guerra. O mundo não está falando muito disso, porque tem a guerra da Ucrânia e da Rússia também, mas Israel está em guerra. E hoje em dia muitas pessoas querem o extermínio de Israel, querem o fim de Israel, né? Eles não aceitam, como eu disse. Deve ser constrangedor para o mundo e para as grandes potências não conseguirem destruir Israel. Só tem uma explicação. O Deus de Israel peleja por eles, está do lado deles. E embora tenham rejeitado o Messias, Israel como povo é povo de Deus, é uma nação escolhida por Deus. Então, a promessa que Deus fez a Abraão, ela está de pé. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então não adianta. Israel, como nação, tem a mão de Deus, a proteção de Deus sobre a vida deles. Nós devemos orar pelo bem de Israel. Nós devemos orar pela paz em Israel. Não adianta. Amã tentou, não conseguiu. Todos que tentaram até hoje não conseguiram e não irão conseguir. Por quê? Porque Deus tem um plano com Israel e irá restaurá-los quando eles aceitarem o Messias. Logo, no final da grande tribulação. Certo? No final da grande tribulação. Como é que a grande tribulação começa? Termina. Ela termina com Israel sendo atacado por todas as nações. Por quê? Porque eles não vão aceitar o governo do anticristo. Nos 3 anos e meio da grande tribulação, no meio dos 7 anos, quando o anticristo se revelar o iníquo mesmo e exigir ser adorado como Deus, Israel vai dizer: opa, esse aí não é o Cristo que nós esperamos. As nações vão então atacar Israel, e aí, no final de 3 anos e meio, nos últimos 3 anos e meio, completando 7 anos da grande tribulação, Jesus desce com a sua igreja, não mais como um cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores.
E ele vem sobre o Monte das Oliveiras, trazendo libertação para Israel, né? Então, ele irá restaurar Israel. E Israel, ao vê-lo, vai entender, ele é o Messias. Então, há um plano de Deus. E a Bíblia diz em Jó 42 que os planos de Deus não podem se frustrar. Então, não adianta. Por isso, cabe a nós, a única opção é orarmos pela paz de Jerusalém, orarmos pela paz de Israel. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro, até a próxima semana. Deus abençoe vocês.